Nós vamos falar agora de mercado financeiro. Nós estamos em contato com o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, boa tarde. Oi, boa tarde, como está? Tudo bem? Bom, Héctor, e antes de nós falarmos de mercado financeiro, fechamento de mês, aliás, nós temos os dados aí do mercado de trabalho, não é? Nós tivemos até uma melhoria da taxa aí nas últimas apurações da PNAD do IBGE, no último trimestre, 13,9%. Agora, como é que você viu a composição? Porque o desemprego vem sendo uma grande preocupação desde o começo da pandemia, nós temos restrições de atividade, nós temos até a população retraída na busca de uma colocação, na utilização de serviços. Qual a sua avaliação? Então, a primeira coisa que a gente tem que comentar é o seguinte: apesar da gente ter visto o dezembro, né, o desemprego em dezembro cedendo um pouquinho, caindo um pouquinho, a hora que a gente desconta o efeito do mês de dezembro, né, o que significa isso? O mês de dezembro é um mês de contratações, é um mês onde tem muito temporário trabalhando em shopping, né? Então, a hora que a gente tira esse efeito, a gente vê a taxa de desemprego ainda em avanço, né? Então, o cenário brasileiro ainda é um cenário muito ruim. A pesquisa, ela não consegue refletir muito bem a realidade, né? Porque a pandemia, ela impede que algumas pessoas procurem o seu emprego, né? Então, eu não vou sair na rua com medo de me contaminar e tudo mais. Então, eu sou jogado pela pesquisa no desalento. O que é o desalento? É a pessoa que está apta a procurar um emprego, mas que não foi procurar um emprego. Então, eu não saí por conta da pandemia, mas eu sou considerado desalentado, né? Então, aí dá uma maquiada. Aqui não quero usar o termo maquiado, pode ser pejorativo, mas não reflete muito bem a realidade da economia, que é uma realidade cujo desemprego é elevado, né? Então, um dado dentro da própria pesquisa reflete muito bem isso, que é a subutilização da mão de obra, que aí considera desalentados, pessoas que gostariam de trabalhar mais e não conseguem. Isso aí está ao redor de 30% da força de trabalho. São 13,9 milhões de desocupados e tem essa situação que você colocou também da subutilização, que aumentou muito em cerca de 5 milhões de pessoas em relação ao ano anterior, né? Então você tem uma precariedade maior do mercado de trabalho e uma queda muito forte da massa salarial, não é? Exatamente. Então, a massa ela vem cedendo fortemente, o desemprego ele é alto. As pessoas, como o presidente disse na matéria anterior, né? Muitas pessoas precisam trabalhar. Elas vão para a rua para conseguir o sustento, para conseguir o alimento, né? Então, precisam trabalhar. Em não tendo no setor formal, recorrem a uma informalidade. Hoje, metade da força de trabalho é de informais. É evidente que toda a sociedade acaba pagando por eventos imprudentes, né, na pandemia, né? A pandemia nós tivemos, ela vinha caindo ali em novembro, as festas de final de ano fizeram com que houvesse um choque de número de infectados e, consequentemente, de falecimentos. Agora nós tivemos o carnaval, estamos vendo a curva brasileira subir novamente, né? Então a sociedade como um todo, ela vem se penalizando. É claro que tem uma estafa social, né? Ninguém mais aguenta ficar em casa, ninguém mais aguenta essa pandemia, mas esse processo faz com que a pandemia fique mais perene, ela dure mais, e aí a gente acaba ficando com receio de procurar um emprego, com receio de circular nas ruas, com medo, evidentemente, do Covid. Nós temos alguns dados que retratam talvez um pouco mais essa situação que a gente tem. Primeiro que houve a perda de 7,3 milhões de postos de trabalho no ano passado. Nós não tivemos uma perda maior porque houve aquele programa de manutenção do emprego e da renda que permitia redução de jornada e salários, que acabou na virada do ano, né? Está aí também sendo cogitado para voltar como auxílio emergencial, mas no ano passado teve suporte financeiro do governo, né? A renda domiciliar per capita caiu para R$ 1.380. Os empregados domésticos até prejudicados não apenas pela crise econômica, mas também pelo receio, né, de contágio. Houve corte de 1,5 milhão de trabalhadores domésticos em um ano, não é? E o número com carteira assinada é o menor desde 2012, apesar de o CAGED ter mostrado uma recuperação do emprego no ano passado, né?
O CAGED mostrou uma criação formal, né? Uma criação no mercado formal, pessoal com a CLT, nós tivemos ali no final das contas, apesar de toda a destruição no início da pandemia, o CAGED conseguiu mostrar uma força grande de recuperação, número de contratados, enquanto as demissões, como você bem pontuou, elas acabaram ficando suavizadas, né, num processo suavizado com o programa do governo de suspensão ou redução da jornada, com redução proporcional, e a garantia de não demissão depois desse período, né? Mas a situação no mercado de trabalho e na economia como um todo, ela é uma situação ainda de recuperação vagarosa, né? O ideal seria que a pandemia estivesse caindo e a economia estivesse acelerando de maneira pujante, mas infelizmente ainda não vemos essa tração, a economia ganhando essa tração. E agora a gente trabalha muito com a expectativa de avanço da vacinação para poder contar com essa esperada recuperação da economia, que os números ainda são positivos, as projeções para este ano, mas emperrou essa questão da vacinação, coincidindo com o momento pior da pandemia, né? A vacinação é a primeira prioridade. Aliás, se a gente fizer uma lista de discussões a respeito de PECs, projetos de lei e tudo mais, a vacinação ela tinha que estar ocupando 9 das 10 primeiras, né? Acelerar a vacinação, permitir que a iniciativa privada não concorra, evidentemente, com a iniciativa, o público, o poder público, mas permitir que a iniciativa privada adquira outras vacinas, né? Que venham ser aprovadas na Anvisa, evidentemente, ou já foram em outros órgãos internacionais de a aprovação, né? Mas o fato é esse: a economia ela só vai conseguir ganhar tração quando nós tivermos um início da vacinação da população econômica ativa, né? Hoje, economicamente ativa. Hoje, eu estava conversando com um amigo e, de fato, nós já tivemos o início da imunização, parte dos profissionais da saúde foram vacinados, idosos ali acima de 80 já foram vacinados, mas o grosso da massa de trabalhadores ainda não está nem sequer aplicada a primeira dose da vacina, né? Então, a economia ela só vai voltar a ganhar força depois que essa população economicamente ativa tiver imunizada, né? Um setor emblemático é o setor de turismo. O setor de turismo ele só vai se reestabelecer plenamente quando a imunização for em massa, todo mundo tiver vacinado e a confiança já estiver reestabelecida, né? Porque as pessoas elas vão se sentir confiantes para sentar próximas umas às outras, frequentar o restaurante do hotel ou ir viajar para algum lugar, dentro de um avião e tudo mais, de maneira tranquila, expor os filhos a determinadas condições. Então, assim, o emblemático para a gente pensar quando que a recuperação virá como um todo é o setor de turismo, né? Que vai se reestabelecer plenamente, poder abrigar os seus hóspedes de maneira completa quando todo mundo tiver imunizado. Agora, Héctor, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, né? Nós estamos no fechamento de mês, é o último dia útil de fevereiro, não é? Então já é hora de acerto aí das posições de mercado financeiro e o comportamento muito ruim. Já teve um comportamento ruim ontem, agora nós temos o dólar em alta de 1,10%, cotação de venda do comercial em R$ 5,57, um pouquinho até acima disso, R$ 5,574. Bolsa de valores operando em queda desde a abertura quase, agora recuou 0,98%. O que justifica esse movimento pesado? Então, uma parte relevante disso tudo a gente tem que atribuir ao mercado internacional, ao humor internacional, né? Muito já vem se falando a respeito da taxa de juros internacional, que subiu muito ontem, no mercado de ontem, mas também a gente tem que colocar nessa conta um pouquinho de incerteza com relação à economia brasileira, né? O presidente Jair Bolsonaro ele fez algumas declarações, na verdade no começo da semana substituiu o presidente, o mercado incorporou nos preços a substituição do presidente, aí ele fez algumas declarações com relação à Petrobras, mas ele diz que não vai interferir na política de preços e tudo mais, e ele vem reafirmando isso. O conselho da Petrobras, da companhia, vem
reafirmando isso. Ele disse que iria mexer no setor elétrico, já encaminhou a MP da Eletrobras, privatização dos Correios, né, PL dos Correios, mas a incerteza, o solavanco que foi gerado no processo e na comunicação criou um ambiente de incerteza, né? Que por mais que o presidente não queira e não tenha dito, ele tem afirmado toda vez que a política da Petrobras será igual, política de preço será igual e tudo mais, ele gerou uma incerteza que por vezes não é a intenção dele, mas acaba gerando impactos econômicos, né? Aí o câmbio fica um pouquinho mais apreciado, com receio de um eventual descalabro fiscal, né? O fiscal vem muito à tona, né? Um eventual, o presidente gasta mais, né, do que devia, né? Todo o governo gasta mais do que devia, apesar da reafirmação do compromisso, da agenda, o mercado acaba precificando um medo que isso possa vir a acontecer, né? Então, isso seria sanado com a efetivação de diversas matérias, né? O compromisso fiscal, a Petrobras seguindo a política que ela mesma diz que vai seguir, não tendo interferência, né? Hoje tem boatos a respeito do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, que são rumores que verdadeiros ou falsos afetam o sentimento do investidor, então tudo isso acaba compondo. Então, internacional e essa ampliação no receio com eventuais aí, um aumento na possibilidade de eventuais descalabros, vamos colocar dessa maneira. Perfeito, eu conversei com o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado você, foi um prazer falar contigo. Forte abraço.